E quanto mais o mundo fica tecnológico, mais fica high profile, né? Mais o ser humano tem a necessidade de ser low profile, que é de pegar o mais artesanal. Então, a pizza rústica, a pizza de forno a lenha, o pão feito à mão, pão de fermentação natural, a madeira aparente, a mesa que é feita de madeira toda não uniforme, né? Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O tema de hoje é como entrar no mercado de alto padrão. Alto padrão é o melhor mercado que existe. É discutível isso, claro, tá? A gente vai discutir, inclusive, sobre isso e também como entrar no mercado de alto padrão. É o meu mercado favorito. Não é o único bom, mas ouso dizer que é o mais interessante. É o melhor, tá? É o melhor. Eu vou defender que ele é o melhor. Então tá, e como entrar nesse mercado de alto padrão na arquitetura? Fica comigo até o final do vídeo e tu vai entender tudo, como entrar e como se manter e como crescer no alto padrão na arquitetura. E na verdade eu quero mostrar para vocês os principais obstáculos que tem pela frente, que poucos arquitetos enxergam, e também as grandes oportunidades que muitos arquitetos não se dão conta que existem. E uma grande oportunidade que existe é o alto padrão na arquitetura. E tu vai pensar, Leonardo, mas é óbvio, né? Todo mundo quer vender projeto para rico, né? O rico vai pagar mais para o teu projeto, então todo mundo já quer fazer isso naturalmente. Essa live não faz sentido. Essa live faz todo sentido, sim, porque as pessoas podem até saber que isso é interessante, que isso é bom, mas elas não fazem nada. E não fazem nada porque não sabe o que tem que ser feito. Não faz nada porque não sabe nem como tem que ser feito. E não sabe nem o quão bom é. E tem um certo trabalho pela frente? Tem um certo trabalho, sim, mas esse trabalho vale cada segundo dedicado nele, isso vai te retornar. Ok, Leonardo, e quem é tu para falar sobre isso? Pô, eu sou um cara que eu já devo ter feito mais de 30 projetos, tá? Nessa categoria de alto padrão. Quantas obras concluídas? Tá, tem mais de umas 15, eu acho. Mas isso é fácil, né? Que ter 15 obras. Não, de alto padrão não é, não, tá? Se for de verdadeiro alto padrão, não. Obras concluídas são bem mais, mas de alto padrão, né? Não é tão simples assim. E, ok, se não é simples, por que tu tá nos defendendo isso? Porque ele é bom pra caramba. E sabe por quê? Em primeiro lugar, o alto padrão, tu vai estar lidando com um cliente que ele tem mais grana. É o famoso cliente rico. E o cliente rico, ele tem mais grana. E por que é bom tu lidar com um cliente que tem mais grana? O cliente que tem mais grana, ele tem mais condição de pagar um projeto mais caro para ti, teus honorários, ele vai valorizar mais os teus honorários. Além disso, ele tem condição de fazer aquela obra super bacana, aquele teu projeto que está especificando, por exemplo. É muito comum aqui, acho que boa parte de vocês que trabalham com arquitetura em projeto e com cliente, vocês têm várias ideias e vocês vão, por exemplo, encher a fachada de painéis de madeira, e quando vocês forem orçar isso, vocês vão ver que tá caro pra caramba. Ou então vão especificar uma boa esquadria, essa boa esquadria é cara pra caramba. E se o teu cliente não tem grana para pagar, não adianta nada. Não adianta nada, aquilo ficou só no papel, ficou só no render. E daí tu vai viver a vida inteira de render? Não, né? O render é um caminho, é um meio, entendeu? É um veículo para tu chegar no clientão show de bola. Então tu precisa atingir esse cliente. Então, olha só, alto padrão é tudo de bom, tá? O cara tem mais condição de pagar bem mais pelos teus honorários.
O cara tem condição de fazer aquela obra show de bola que tu especificou. Ele tem condição financeira, tá? E ele tem mais cultura arquitetônica. Por quê? Ele estudou arquitetura? Não. Porque ele pega o aviãozinho e viaja. Ele viaja toda hora. Ele viaja para países bacanas, países ricos, os ditos países de primeiro mundo. E daí ele vê tudo bonitinho lá fora. E quando volta, o Einstein diz, né? Uma vez que a mente se expande, não volta mais. Então, depois que ele conheceu tudo bonitinho, quando ele volta, ele quer aquilo. Ele quer aquilo e ele não vai mais se contentar com aquela esquadria de PVC. Se o cara viajar bastante, ele não vai botar esquadria de PVC na casa dele. Entendeu? Olha só que mensagem forte essa, tá? Agora, se o cara tem dinheiro e nunca viaja, daí ele vai querer sim, ele vai querer tudo bem baratinho, ele vai querer encher a casa dele de PVC, porque ele nunca viu uma boa esquadria de alumínio. E esse tipo de alto padrão, isso aí tem lá no sul às vezes, tá? Ainda tem. É raro, tá? É bem raro. Quase que não tem mais. Tem extinção esse tipo de cliente, de potencial cliente, que tem muito dinheiro e não gasta nada, não viaja, ele fica só na cidadezinha. Às vezes tem um pouquinho no interior, mas mesmo assim, até os ricos do interior, assim, os caras têm muita grana, né? Tem muita indústria no Rio Grande do Sul, e aquele pessoal tem muita grana mesmo. E esse pessoal tá viajando pra caramba. Hoje em dia não tem mais, ninguém quer mais ficar no seu lugarzinho, né? Os caras querem viajar, e viajou, deu, foi, não tem mais como voltar, entendeu? O cara viajou, o cara viu coisa boa, não vai mais suportar aquela mesmice de sempre. O cara não suporta mais aquelas coisas de classe média. Ele começa a ter pavor daquela solução classe média. O que é uma solução classe média? É o padrão, tá? É a média do mercado. É o que todo o mercado está usando. Então, o que é o alto padrão? Existe um padrão do mercado. E daí existe uma coisa que é chamada alto padrão. Infelizmente, no Brasil, esse termo alto padrão ficou vastamente difundido e ficou meio, vou chamar uma palavra aqui meio estranha, né? Não sei se todo mundo conhece, meio bagaceiro, né? Ficou muito usado e muita gente que faz um padrão normal tá chamando de alto padrão. Ou então trocou um elemento só e está dizendo que aquilo é alto padrão. E alto padrão não é apenas um novo elemento. O alto padrão é todo um fundamento diferente. E como é que tu vai entrar no alto padrão? É isso aí, tu vai ter que trabalhar os fundamentos. Essa live vai falar de um assunto super importante que eu nunca vi ninguém falar, tá? Sério, não que eu saiba, não que eu já tinha ouvido todo o conceito, não que eu tenha me deparado com toda a informação que tem no planeta, tá? Claro que não, mas eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Mas o alto padrão, ele não é revestimento. O alto padrão é fundamento. E quais são os fundamentos? O fundamento é o seguinte, tá? Isso aí, como que eu descobri? Eu só descobri fazendo alto padrão. Foi no meio do processo que eu descobri. Nunca fiz nenhum curso que falava sobre isso. O alto padrão é o seguinte, o cliente de alto padrão, ele já tem tudo. Ele já mora num lugar bacana. Ele já tem uma sala bacana, ele já tem um apartamento legal, ou ele já mora numa casa legal, ele já usufrui de uma boa vida, ele já tem um bom estilo de vida. E aí, o que tu vai fazer então? O que tu vai oferecer? Imagina tu vai dar um presente para alguém que é muito rico e já tem tudo. É tipo isso, tá? Esse é o raciocínio que tu tem que fazer. A arquitetura, nesse caso, é o que eu estou considerando o presente. E se o cara já tem tudo, se o cara já tem um bom estilo de vida, que tipo de arquitetura então a gente vai ter que fazer para ele? Não, o grande erro é aquele pensamento de maquiagem, que tu tá só trocando revestimento, botando uma coisinha ou outra
e botando trocando o porcelanato pequenininho por um porcelanato gigante, retificado, bambambam, tal, ou trocando o revestimento mais básico pelo mais caro, tá? Isso é o que a maioria, o que grande parte dos arquitetos de alto padrão, os novos arquitetos de alto padrão estão fazendo. E não é por aí, tá? Alto padrão é o fundamento. E qual que é o fundamento da arquitetura? Pensa assim, ó, eu sou especialista em residencial, então eu vou falar sobre a minha especialidade. O fundamento do alto padrão tá em tu mudar, mudar a maneira com que cada espaço é concebido. Eu até coloquei um vídeo, agora há pouco, que é um vídeo que eu gravei um tempo atrás, tá? E eu até recomendei nos meus stories, que ele tem 2 minutos, ele fala sobre alto padrão, e daí eu me deparei com aquele vídeo, que tem um pessoal que me ajuda a colocar os vídeos no meu Instagram, e eu nem sabia que iam colocar aquele, e eu vi aquele vídeo, e nossa, que ideia bacana, vou fazer uma live só sobre esse tema, porque ele é muito bom. A gente tem que deixar os espaços mais poéticos. O que é o padrão normal? O padrão normal ele é funcional. Então, por exemplo, isso aqui é uma garrafa. Uma garrafa poderia ter qualquer formato, como um copo, né? O copo é só para tu tomar uma água ou qualquer líquido. E ele poderia, né, simplesmente funcionar e tá valendo, e tá tudo ok. Só que inventaram o tal do design. E o design, ele faz com que uma garrafa ou um copo tenha muito mais do que a função. Tenha alguma coisa quase como uma alma, tenha um estilo, tenha uma personalidade, e tenha uma identidade. E esse é o ponto do alto padrão. A gente tem que investigar qual é o conceito do design, porque as coisas aí já existem. Imagina se alguém que vai comprar copos novos ou uma garrafa nova. Uma coisa é o cara quebrou, né, ou tem que comprar uma nova porque precisa de uma nova. Outra coisa é o cara já tem. O cara já tem um copo, o cara tem onde sentar, ele já tem uma cadeira para sentar na casa dele, uma poltrona, só que ele quer uma poltrona nova. O que ele está buscando então? Ele está buscando algo que vai muito, muito, muito além da função. Muito além da função. O alto padrão, ele vai muito além da função. E daí vai para onde então? A função é racional. Tudo que teu cérebro racional fala tem a ver com função. É como se fosse o nosso lado mais engenheiro da história. E se a gente vai para o lado mais emocional, a gente está falando, então, com essa parte que mais interessa do alto padrão. Por exemplo, o que eu faço? É muito comum, tá? Eu comecei a fazer e daí eu vi que vários clientes gostaram e os clientes acabam me pedindo. E cada vez que eu sugeri, todas as vezes que eu sugeri isso, meus clientes disseram sim. O que é? É uma coisa que eu chamei de fireplace. Fireplace seria o lugar do fogo, né? A tradução literal, mas é como se chama lareira. Lareira. E a lareira, ela fica dentro de casa para aquecer, né? E no sul é muito comum, a maioria das casas tem lareira, casas até, digamos, humildes tem lareira, porque é um lugar muito frio. Ou então alguns apartamentos mais sofisticados também tem alguma lareira. E qual é a novidade disso, né? Se é para aquecer, ela é funcional, é que a gente coloca isso externamente, a gente coloca isso do lado de fora, no jardim. E lá fora, no Rio Grande do Sul principalmente, se tá frio, não é uma lareirinha dessa que vai ajudar, entendeu? Quando é frio lá, é frio pra caramba. Então essa lareira nem ajuda tanto. Então para que ela serve? Ela não tem uma função muito grande de aquecer. Ela é um espaço onde tem um fogo, digamos meio rústico central, e todas as pessoas sentam ao redor do fogo. E tem uma série de, como se fossem sofás externos. E esses sofás externos, todo esse espaço, esse ambiente, a gente acabou chamando de fireplace. Olha, a Luana do 3DI Studios que está fazendo uma. E isso aí, Luana, se tu está fazendo uma, tu tem que dar grande destaque para ela, porque isso aí não tem muita função. Assim, qual que é a função? A maior função mesmo é tu reunir quem tu ama. Pô, e daí olha só que frase massa, né?
reunir, né? Deixar ao redor, deixar tu reunir, né? Tu agrupar quem tu ama, quem é importante para ti. Isso é alto padrão. E é uma desculpa para tu conseguir chamar, atrair quem tu ama. Então tu coloca um foguinho e daí se tu quer uma coisa mais íntima só para o casal e filhos, tu vai botar poucos lugares. Se tu quer uma coisa já para atrair amigos, então fica todo mundo ao redor daquele fogo. E bem como a Luana falou agora, né? Exato, para uma reunião num resort, né? E isso é muito comum em resorts. Então foi bem isso. Eu comecei a perceber que alguns clientes começavam a falar de viagens e queriam e usavam, eu viajei e vi tal coisa em tal lugar, eu gostei bastante de tal coisa em tal lugar. E daí que começou a cair a ficha que essas casas, e os caras já moravam num super apartamento. Quando a gente começa a colocar na arquitetura de alto padrão os elementos que não são funcionais e que tem nesses lugares tipo resorts de luxo, que às vezes é um terraço com uma mesinha bem pequenininha, uma cadeirinha meio bamba, e tem uma palhazinha, um pergoladinho bem simples com palha em cima, e tu pode tomar um café da manhã, que logo saindo do teu quarto, aquele terraço da suíte master, e tu tem uma vista pro jardim do hotel, que na verdade pode ser o jardim da casa. Quando tu tá fazendo isso, tu tá criando o alto padrão. E o alto padrão, nesse caso, nos dois casos, o fireplace é extremamente barato de fazer. É extremamente barato. É uma intervenção no teu jardim, no teu gramado. É a coisa mais barata que existe de fazer. Esse terraço que eu tô falando também, uma mesinha pequenininha, umas cadeirinhas que é para tomar um café da manhã, saindo da suite master, indo pro terraço que com umas palhas, um pergoladinho com palha em cima, isso também é extremamente barato de fazer. Então, isso é alto padrão. Isso não existe em arquitetura de classe média. Isso não existe no médio padrão. Isso só existe no alto padrão. E quando tu começa a botar esses elementos no teu portfólio, tu tá atraindo o cliente de alto padrão. E daí depois o cara vai ser atraído por isso e tu vai então vender esses projetos essas ideias para eles e eles vão querer, eles vão executar e daí tu vai ter então no teu portfólio obras de verdade com esse alto padrão, né? Aqui o Ricardo, né? Ricardo Pamplona. Eu pesquisei e achei como Fire Pit, né? É isso aí. E Fire Pit. E então, esse tipo de espaço é show de bola, tá? E quando a gente consegue realmente, colocar esse espaço na nossa arquitetura, que são espaços, digamos, mais inusitados, a gente está realmente fazendo um alto padrão. E não é inventar coisas só por inventar. Tu tem que entender como é a vida do teu potencial cliente. Se a vida do teu potencial cliente é viajar, tu tem que ver para que tipo de lugares eles viajam. Há um tempo atrás, pessoas com muito dinheiro viajavam para hotéis de luxos, em que esses hotéis de luxos eram, digamos, cheios de tapete vermelho, maçaneta dourada, torneira de ouro, camas com babados, tipo cama de princesa do castelo medieval, não sei do que lá do filminho e tal. Tinha um tempo que era assim. Alguns filmes americanos, tu vê, né? Aquelas super suítes daqueles hotéis de luxo em Nova York. Às vezes a gente tem um pouco isso na memória, né? Aquele super lobby, né? Cheio do carinha que leva a mala de um lado para o outro. Então, aquilo era um sinônimo de luxo há 30, 20 anos atrás. Agora o sinônimo de luxo está mudando, felizmente. E essa é uma oportunidade gigante que tu precisa estar atento. Se tu é arquiteto, se tu trabalha com projetos, precisa estar atento a essa oportunidade. Existe Fazano Las Piedras, existe vários hotéis no Brasil, assim, que eles
eles vendem para o cliente o rústico. Eles vendem o rústico. O cara vai para lá para ter contato com o rústico e com o mais simples. E isso é o novo alto padrão. E o alto padrão não tem aquela ostentação daqueles hotéis de luxo nova-iorquinos que a gente via nos filmes, como a suíte da Linda Mulher, como o Becker tá falando, né, Eduardo Becker. Mas tem uma coisa mais, ela tem o rústico, e esse rústico de onde vem? Por que que de uma hora para outra digamos, o cliente de alto padrão, ele começou a deixar de lado a suíte de uma linda mulher, né, do filme de uma linda mulher, e começou a resgatar o rústico? Por quê? Porque o rústico, ele tem uma conexão maior com com a própria natureza do ser humano. Então, hoje em dia, enquanto mais a tecnologia avança, eu estou fazendo uma live, eu estou aqui em Londres, cada um está numa cidade diferente, né? A Luana está na França, o Becker tá em Porto Alegre, cada um está num lugar diferente. Então, e a gente está todo mundo conversando aqui, batendo um papo. Então, o mundo hoje está super tecnológico, e quanto mais o mundo fica tecnológico, mais fica high profile, né? Mais o ser humano tem necessidade de ser low profile, que é de pegar o mais artesanal. Então, a pizza rústica, a pizza de forno a lenha, o pão feito à mão, pão de fermentação natural, a madeira aparente, a mesa que é feita de madeira toda não uniforme, né? Nem tá no esquadro, é toda torta, é um tronco de madeira mal cortado. E a coisa da madeira natural. Então, aquela pizza que os italianos simplesmente jogam os ingredientes, assim, tchá, só jogam os ingredientes assim, né? Fica tudo desalinhado, fica um monte de, digamos, os recheios, né? A cobertura, os ingredientes principais da pizza fica todo só de um lado só e a outra parte da pizza fica praticamente sem recheio. Isso é o que deixa a foto bonita, isso é o que gera maior conexão, e essas são as pizzas mais caras. E os hotéis mais badalados do momento, eles são rústicos. E a arquitetura de alto padrão hoje em dia ela tá mais rústica, é concreto aparente, é muita madeira, é pedra rústica, muros de pedra, e às vezes a pedra está entrando dentro da casa, e às vezes o piso é mais rústico. E daí ele vai ter uma cama super bacana, um super colchão top de linha e um tecido super aconchegante. E então, e tu vai misturar de vez em quando, pode botar uma super poltrona ou brasileira ou italiana, escandinava, sei lá o que for, e tu começa a misturar os elementos, digamos, baratos com elementos super caros. E a gente começa a fugir daquela ostentação do faraó, que era cheio de ouro, né? Dos reis, dos faraós, que era o tapete vermelho e os dourados e os adornos. Mas ainda existe espaço, tá? Quem trabalha com esse alto padrão, que gosta, então tem os vovôs que ainda gostam muito disso, né? Daquele alto padrão clássico, assim. Tá tudo bem, tá? Não, existe isso e acho que ainda vai existir por um tempo. Acho que Dubai ainda tá bem forte, essa estética, né? Eu não consigo entender, por exemplo, essa conexão de voltar para o rústico para Dubai, porque em Dubai, há pouco tempo atrás, aquilo era só deserto. E voltar para o rústico é voltar para o deserto, na cultura deles, né? Para nós brasileiros, voltar para o rústico é voltar para a fazenda. É voltar, né? Principalmente no sul. No sul é para fazenda. No Nordeste é voltar para praia. E no Amazonas, ali na região, ali é voltar para floresta. E então, na Holanda, voltar para os campos dos moinhos. Então, cada região tem a sua conexão, né? Na verdade, a Itália, eu morei na Itália, né? Um ano e meio praticamente, um pouquinho menos de um ano e meio, quase um ano e meio. E lá é muito forte, é como se eles não tivessem perdido a conexão com o mar, né? Principalmente eu morei em Gênova, que é uma cidade do Cristóvão Colombo,
E então é um super polo de navegação, né? E conexão com o mar, né? É muito forte a conexão que o Genovese tem com o mar. Então, é como se eles nunca tivessem perdido, eles nunca foram para essa linha do americano ou do Dubai, né? Em Dubai, que vai para o ouro, vai para ostentação, assim. Talvez um pouquinho em Veneza. Eu não sou tão especialista em Veneza, só visitei um pouquinho lá. Mas há muito tempo atrás, quem estuda história vai lembrar que o mundo foi dividido em dois. Metade do planeta ficou para Gênova e outra metade ficou para Veneza. Eram os grandes polos. E então é uma civilização extremamente antiga. Quando eu trabalhava em Gênova, eu trabalhava num edifício que era de 1480 e pouco. Então, antes de descobrir o Brasil, os caras já tinham feito aquele edifício que tinha mais ou menos 7 andares. Eu trabalhava no quinto andar, era o último, tá? Mas eram os andares mais altos do que o normal, assim. Era o equivalente a um prédio de 7 andares. Então, em 1400, olha, vou repetir. Em 1480 e pouco, vamos supor 1490, tipo cerca de 10, 15 anos antes do Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, os caras já tinham construído aquele prédio. E eu tava trabalhando nele em 2006 e 2007. Eu estava trabalhando naquele prédio. Então, olha a cultura daquele povo. Então, eles tiveram bastante tempo para se darem conta, aquela civilização, né, a civilização italiana, teve bastante tempo para se dar conta que o ouro, que a coisa folhada a ouro, não tem tanto valor. Então, o italiano ele sempre deu muita importância para a madeira natural, para o rústico, para o alimento fresco. A cultura italiana é muito forte, né? E na minha opinião, está entre os grandes berços do design mundial, né? Eu sou muito fã também do design escandinavo, mas talvez até o italiano não seja. Não quero fazer uma competição aqui, mas está entre os tops do design mundial. E não só design, né? A cultura da música, tudo, né? A moda e arquitetura. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais tempo, não a gente, né? A civilização, mais tempo aquela civilização existe, mais tempo ela teve para se dar conta do que é mais importante. E civilizações mais recentes, como a norte-americana, né? Norte-americana é um país recente, como o Brasil, e também até Dubai, eu não conheço muito aquela região, assim, mas é um dinheiro, digamos, um dinheiro novo, essa nova parte. Então eles querem ostentar muito, né? E estão atraindo muito esse público. Mas o verdadeiro alto padrão, principalmente no Brasil, e principalmente da nova geração, né? Porque os vovozinhos do alto padrão estão morrendo. E tá vindo quem? Os filhos e os netos. E os filhos e os netos estão totalmente conectados com o que eu estou falando agora. Eu vejo assim, quanto mais jovem é o casal que eu recebo, que eu vou conversar, os potenciais clientes, mais eles estão conectados com toda essa arquitetura do rústico e da verdade dos materiais e da não ostentação só por ostentar. Ou não, eles não estão querendo o revestimento pelo revestimento. Eles querem a essência e eles querem muito mais a experiência. Essa é uma palavra que vale a pena vocês anotarem. Experiência. Vamos falar sobre experiência, então. O cara viaja, tá? O cara tá com dinheiro, vai viajar. E o que é viajar? É uma experiência. Isso é uma experiência. Tu não traz algo. Quando tu vai comprar, tu comprou a garrafa, tu trouxe. A garrafa não é tanto a experiência. Também tem um pouco de experiência, tá? Mas tu ir tomar um café sei lá, no topo da Torre Eiffel ou no café que tem, sei lá, num ponto turístico de algum local mundial, isso é uma experiência. Tu ir a um restaurante é uma experiência. Tu ir num hotel show de bola é uma experiência. Então as pessoas estão em busca de experiência. Por quê?
porque elas viram que só comprar coisas não adianta. O cara pode ter uma garagem que tem todos os super carros esportivos que já foram inventados. Daí ele vai olhar, no começo ele pode até ficar feliz, mas depois ele se acostuma com aqueles bens e ele só olha aquele monte de coisas, né? É como se fosse tu abrir uma caixinha de ovos e tu vê um ovinho ao lado do outro. Tu acaba achando tudo igual e tudo normal. Tu acaba se acostumando. E então, o que que é a experiência? A experiência, então a experiência é andar. Ok, daí tu começa, vai andar. Só que depois, com o tempo, tu tá andando, e daí tu acha que até tá sem graça. Tu tem que ter companhia para andar. Então, ou vai ter que estar dando alguém do teu lado, tu vai chamar quem tu gosta, quem tu ama para estar contigo, ou então vocês, sei lá, amigos, vão começar a andar em conjunto, vão fazer que nem o pessoal às vezes se junta para andar de bicicleta e são amigos que vão fazer uma trilha de bicicleta. Tem uns que vão fazer de moto, outros vão fazer de rally. Isso é experiência. Então a experiência, de certa forma, muitas vezes ela não sempre, mas muitas vezes ela tá associada com outras pessoas juntos. E são as pessoas que ela ama, que tá no coraçãozinho dela. Outra coisa, existem experiências que são mais individuais. Tem gente que é muito fã de meditação, yoga. Daí o cara quer o seu cantinho para meditar, e isso faz parte da rotina. E isso também é uma experiência, só que é uma experiência individual. Daí, diria, é uma de reconexão. Então ele quer estar com quem ele ama, que nesse caso é a própria pessoa. Ele quer, né, é um autoestima, né? Amor próprio. E então isso tem muita experiência. Quando eu faço uma casa, eu tô sempre conversando com o cliente como que eles funcionam no fim de semana. Se no fim de semana eles recebem amigos ou são mais sossegados, ou querem ficar mais na deles. Ok, recebem amigos. Qual é o tamanho do público? E a gente tenta ver a conexão. Eles querem que esse público, eles vão para a área social, digamos assim, tem a área social, que tem dois caráteres da área social. Tem a área social que é para receber amigos, festas. Então a gente faz um salão de festas, que no sul é obrigatório ter churrasqueira. E até agora tá na moda ter a parrilla, né? A parrilla uruguaia, forno a lenha e tal. Com certeza, se fosse em Minas, teria que ter o fogão a lenha. Então, e também tem a área, aquela sala bonita, que é uma sala mais chique, que não é para ir ninguém alcoolizado lá, né? E a gente tenta entender até que ponto eles querem que esses espaços sejam conectados ou não. Ou quão próximo, tem uma distância que cada cliente acha a ideal. E assim a gente começa a construir aquela relação perfeita, tá? Que tudo isso é baseado nas experiências que os clientes desejam ter com as suas casas, que está muito além de morar, né? A gente faz uma residência, e uma residência é para morar. Só que o que a gente menos discute, assim, são elementos, né? Sei lá, como o tamanho do quarto, coisa assim, isso não importa muito. O que importa é como vai usar. Esse é o ponto, tá? Como que você quer usar cada espaço? Qual é o tipo de relação de um espaço com o outro? E isso se eu perguntar qual é a relação que tu quer de um espaço com o outro, o cliente não sabe dizer. Agora, se eu perguntar para ele, ok, mas como que quando vocês recebem os amigos, vocês gostam que eles vão para a sala toda hora? Ah, nem tanto, sim, não, entendeu? A cozinha, não, eu quero ter duas cozinhas, uma cozinha. As cozinhas têm que estar próximas ou uma bem longe da outra? Cada resposta, a pergunta, eu faço sempre as mesmas perguntas e as respostas são sempre completamente diferentes. Essa é um outro ensinamento, um parênteses, né? Que a arquitetura não é... O arquiteto não tem que fazer arquitetura para ele mesmo. Ele tem que fazer arquitetura, né, para o escritório. Eu não estou fazendo um portfólio, eu estou fazendo
arquitetura para o cliente. E daí, o benefício disso é que, naturalmente, o portfólio vai ficar diversificado. E quando ele fica diversificado, em termos de... vai ter essas nuances de projeto, essa diversificação, naturalmente, tu começa a atrair mais clientes, né? Vamos supor, é como se às vezes eu faço um mais vermelho, outro mais escuro, outro mais azul, outro mais amarelo. Se eu fizesse tudo sempre vermelho, eu ia atrair só os clientes que gostam de vermelho. Mas como eu faço diferentes estilos, tendo alguns mais escuros, mais claros, mais azulados, então eu vou estar atraindo clientes que também gostam dos outros estilos, tá? Mas não é bem estilo a palavra, mas de nuances. Essa palavra é mais correta. Todos no mesmo estilo, com nuances diferentes. É como se fosse ter uma banda que toca sempre músicas do mesmo estilo, mas algumas são mais lentas, outras mais rápidas, outras mais calmas, outras mais um pouco mais agitadas, tá? Mas sempre do mesmo estilo. E se tu tocar sempre a mesma música, tu vai atrair só um tipo, né? Só um tipo muito específico de cliente. Então, é interessante abrir um pouquinho, mas esse abrir um pouquinho, vou repetir, esse abrir um pouquinho ele naturalmente acontece com um projeto. Ele naturalmente acontece com as solicitações dos clientes. É natural, tá? Tu não precisa... Essa diversificação, tu não precisa nem buscar por ti mesmo. Tu vai buscar como é que eu gosto de funcionar assim? Como é que meu raciocínio funciona? Eu converso com o cliente e, de acordo com o que ele me fala, eu começo a ter insights sobre os projetos. E não é assim, né? Chegou um cliente, nossa, tá louco para fazer um projeto de tal situação, deixa eu tentar empurrar esse projeto para o cliente, deixa eu tentar vender essa ideia para o cliente. Não é assim, tá? Esse é um termo que não funciona tão bem. Eu sei que parece meio óbvio que eu tô falando, tá? Mas não é tão... O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Experimenta um projeto novo que tu conseguir. É como se fosse assim, ó. Tenta esquecer tudo que tu já aprendeu sobre arquitetura até então. Tudo que todos os estilos que tu já se deparou até então. Aqueles estilos que tu até estava buscando para ti, tá? Tenta esquecer eles por um momento. E quando tu começar a conversar com o cliente, tenta só prestar atenção no que o cliente fala. Só presta atenção no que ele está falando e começa a tentar conectar isso que ele fala. E depois, quando tu vai começar a desenhar, tu tenta realmente respeitar tudo que ele colocou. E daí, quando tu começar a colocar tudo que ele pediu, tu vai ver que muita coisa que ele pediu era completamente diferente do que geralmente o jeito que tu faz. E daí, tu vai ter uma resistência a querer fazer aquilo, porque ele pediu umas coisas que na tua concepção aquilo era errado. Aquilo vai estragar a arquitetura. Aquilo não vai funcionar. O que é um caso para mim? Um caso clássico para mim. Quando o cliente ele quer um térreo muito grande e ele quer um segundo pavimento muito pequeno. Isso para mim, tu tá, digamos, uma expressão gaúcha, né? Tá quebrando minhas pernas, né? Tu tá me ferrando, né? Isso tá ferindo um conceito, porque geralmente o conceito que eu faço na minha arquitetura é um volume grande, superior, e daí um volume menor, inferior que o pavimento térreo, que ele constrói com isso uma varanda. E essa varanda, para mim, não é 90 centímetros de varanda, tem que ser 2,5 metros, tá? Tem que ser uma bela varanda, para dar aquela flutuada do volume superior. E eu só consigo fazer isso se o cara começa a encher de coisa lá em cima. Tem que ter um estar íntimo lá em cima, escritório lá em cima, alguma coisinha, um terraço pro suíte master lá em cima. Então a gente vai enchendo o pavimento superior e daí faz com que aquela arquitetura comece a flutuar. Essa é uma receitinha que eu tenho da minha arquitetura. Isso funciona bem. Daí às vezes o cliente pega e me pede, não, Leonardo, eu não quero muita coisa lá em cima não, quero bem pouquinho. Se eu coloco pouquinho em cima, vou desenhar para vocês, essa aqui de baixo, tá? Olha só a diferença. Então, isso aqui é um padrão mais médio, classe média,
e aqui um alto padrão. Olha, bem mais alongado, fica mais elegante, tá? Agora, eu vou desenhar uma que é... Olha como é mais desafiante. Que é assim. E essa daqui, ela é... Esse formato aqui é mais piramidal. Qual é o problema desse formato, da pirâmide? Que tu não tá trabalhando com uma... Tu não tá trabalhando com a estrutura, com a elegância. Porque o que deixa elegante é a mulher de salto alto, que é aquela base, aquele salto agulha que toca no chão. Vou fazer aqui um desenho para vocês verem. Então, olha só, aqui é um salto agulha, isso aqui é uma coisa mais piramidal. O que parece aqui, né? Parece o cocô do cachorro, entendeu? Então, é mais complicado. Isso aqui é a pirâmide, porque quando uma coisa mole cai, ela cai assim. Agora, a arquitetura do Niemeyer, né, que vai afinando, vai tendo aquela agulha que toca o chão, aquela estrutura que é uma agulha, ou até a própria arquitetura modernista, que ela é baseada em pilotis, então tem toda aquela grande massa, e são só aqueles palitinhos que seguram e fazem flutuar. Isso dá elegância. A mulher, quando ela usa o salto alto, ela está flutuando, ela está elegante. Né? E quando tu usa um rider, não sei se existe ainda o rider, aquele chinelo rider que é, né, largo, né? Aquilo é o oposto. Tu usa uma meia ainda, usa bastante meia e um rider. É uma coisa não é muito elegante, né? Eu diria deselegante. É muito mais bonito uma moça de salto alto do que um menininho de rider com meia. E quando a gente faz uma arquitetura que ela é um formato mais piramidal, ela é mais desafiante para mim. Eu tenho mais dificuldade. Eu tenho mais dificuldade em fazer uma arquitetura piramidal. Mas chegou um cliente para mim e me pediu isso. E aí, como que eu fiz? O terreno era muito grande. E eu não consegui dizer para ele, eu não consegui sustentar para ele a questão de ter um volume superior e botar a sala embaixo dos quartos. Porque o terreno era muito grande, não fazia sentido. Daí o cara me fez pensar, a gente começou a fazer, e daí a gente criou uma casa chamada Golf Villas. Aquela casa ali, os quartos ficaram ao lado da sala e não em cima da sala. Essa foi uma grande mudança. E os quartos, na verdade, os quartos mesmo estavam ao lado da sala. A suíte master estava ao lado. Então toda a área íntima estava ao lado da área social. Isso não é comum. A minha arquitetura não é assim. A minha arquitetura 99% das vezes a área íntima está em cima, na parte superior da ala social. E aquilo fez com que a gente tivesse que quebrar a cabeça. E quando eu olho, cada vez que eu olho esse projeto, eu fico pensando, cara, que bacana que ficou isso, né? A gente tem que agradecer as adversidades, tá? Porque a adversidade faz com que a gente inove. Como tem aquela frase clássica, né? Bons ventos não fazem bom marinheiro. Então, é o tempo difícil, é o clima difícil que faz um marinheiro ficar bom. São os desafios dos clientes, né? Os desejos dos clientes, ou os clientes mais exigentes é que fazem um bom arquiteto. Essa é a mensagem. É a mensagem. E o alto padrão, eu não sei o que vocês acham, tá? Mas para mim é um desafio bom, é prazeroso. Porque, na verdade, a gente tá... Eu até falei essa palavra, né, naquele vídeo, eu aconselhei vocês a assistir o vídeo. A gente tem que criar espaços mais poéticos. E eu vi que até quem deu um aplausinho, né, botou uns emojis de aplauso,
foi um cara que eu tenho profundo respeito, que é o engenheiro José Canal. Não sei se alguém conhece aqui quem é. Ele foi meu professor da faculdade, eu vou convidar ele a fazer uma live comigo, ver se ele topa. Ele é um grande mestre, ele é de Porto Alegre e ele participa hoje das grandes obras no Brasil e no mundo. E ele manja muito de arquitetura, ele está trabalhando direto acho que é Bernardes ou Jacobsen, ou grandes obras, na verdade, não só deles, mas com grandes obras internacionais e obras por aqui. Ele cuidou da obra o principal responsável da obra do Iberê Camargo, do Álvaro Siza, em Porto Alegre. É um cara com uma experiência única. E ele trabalha também muito com alto padrão, né, claro. E daí ele estava, inclusive, validando essa ideia daquele vídeo, que é um dos vídeos mais recentes que tem no meu canal aqui do Instagram. E aquele vídeo fala da importância de a gente criar espaços mais poéticos. Espaços poéticos. Espaços poéticos não são funcionais. Para que serve a poesia? Né? Para que serve a poesia? A poesia serve para alimentar a alma. Como é que se alimenta a alma? Quanto tem que ter de vitamina e de proteína? Ninguém sabe. É um alimento diferente e é subjetivo. É uma coisa parecida com música, né? Todas as artes, para que serve a arte, né? A arte é alimento para a alma. Antigamente se dizia que eram 7 artes, né? Pintura, fotografia, música, teatro, cinema, escultura, sei lá quantos já falei, tá? Mas eram essas, cinema, né? Filme. Então o cinema era a 7ª arte. Quando inventaram o cinema, daí criaram a 7ª. Hoje em dia, talvez já vão inventar com a tecnologia, não sei se existe isso, uma 8ª, talvez não, talvez sim, não sei. Mas a arte é alimento para a alma. A arquitetura padrão tem que ter também essa conotação de arte, de alimento para a alma. Como é que a gente consegue se tornar um artista na arquitetura, ter essa conotação de artista? A gente tem que ter uma arquitetura autoral. Autoral vem de autoralidade, que vem de artista. E a gente tem que começar a inventar, criar. Qual é o melhor jeito de criar? É se deixar levar pelas exigências do cliente. Entenda que o cliente é como se fosse o mar, como se fosse as ondas. Tu não vai tentar mudar as ondas do mar, tu só surfa. Ou se tu não surfar, tu vai levar um caldo, a onda vai estourar na tua cabeça e tu vai ser esmagado, né? Vai levar um caldo da onda, entendeu? E é possível pegar o jacaré, né? Pegar um jacaré e ficar... É possível, só que não é tão elegante, né? Agora, os surfistas profissionais, eles estão surfando a onda, eles fazem da onda, eles tiram o melhor proveito da onda. Eles pegam o tubo, sei lá o que eles fazem, né? Não sou da área, mas eles fazem suas manobras. Então, a onda vem, ele só espera a onda vir. Quando a onda vem, ele faz. E tu faz a mesma coisa com o cliente. Espera o cliente vir. Quando o cliente começar a exigir, Leonardo, eu não quero nada em cima. Eu quero a sala num canto e eu quero toda a casa plana. E o terreno é montanhoso. E aí, tenta fazer. Dá um jeito. Tu vai sair da tua zona de conforto. Tu vai começar a fazer projetos que tu nunca fez antes. E tu vai procurar no Pinterest, tu vai procurar no ArchDaily, tu vai procurar em tudo que é lugar. E tu vai ver que nunca ninguém fez nada parecido. E aí tu vai ter que começar a solucionar. O bom é que o cliente tem dinheiro. O cliente tem dinheiro para bancar tuas ideias. E o bom é que tu vai estar criando algo único. E tu vai ser autor dessa coisa única. E aí tu tá tendo uma arquitetura autoral. Tu tá tendo um trabalho autoral. E quando tu tem esse trabalho autoral, tu tá tendo uma assinatura. Tu está tendo
tu tá enfatizando a tua identidade e daí sim, tu tá realmente entrando com o pé direito no alto padrão. E é isso que os clientes de alto padrão querem. Eles querem uma assinatura. Quem não tem assinatura não vai nunca trabalhar com alto padrão. Ou vai trabalhar uma vez e não vai ficar no mercado. O Roger, alto padrão, ele fica refém da arquitetura de revistas? É uma pergunta. Já passou por essa experiência? Exatamente, olha só que legal essa pergunta. Se tu ficar refém das revistas, ou se tu seguir muitas revistas, essa revista ela tem uma grande tiragem. E daí tu vai estar fazendo, tu e todo mundo tá consumindo aquelas publicações, vocês vão ter uma tendência a ficar meio parecidos. E daí, quando tá todo mundo muito parecido, vocês começam a virar o padrão. Olha aqui, então vamos entender o que é o alto padrão. Alto padrão significa que existe um padrão e existe alguma coisa que está a parte mais alta do padrão, né? Então, se tu começa a ficar consumindo o que está todo mundo fazendo, tu vai ter uma tendência a ficar mais na média. Ou seja, vai ficar mais no padrão. Então, o alto padrão, vou repetir aquele conceito. O alto padrão, tu tem que deixar que as próprias exigências naturais do cliente é a melhor matéria-prima para tu fazer a tua verdadeira inovação. As exigências naturais do cliente são as melhores, é a melhor matéria-prima para tu fazer as verdadeiras inovações que tu precisa para se destacar na arquitetura e ter uma arquitetura autoral e uma assinatura forte e tu ter o teu trabalho desejado e ter clientes correndo atrás de ti. E tu vai poder cobrar um valor diferenciado pelos teus projetos. E se tu não cobrar um valor diferenciado, o cliente vai desconfiar que não é tão bom assim, tá? Então tu tem que cobrar mais caro. Imagina se de repente a Apple lança um novo telefone que custa muito mais barato do que a média do mercado. Muito mais barato que a média do mercado, ou então custa exatamente o valor da média dos aparelhos que tem por aí, o novo aparelho da Apple. As pessoas vão tender a imaginar que não é tão bom, mesmo se ele for, porque as pessoas entendem que tem um pouco, o custo, tem uma certa relação do custo com o benefício, tá? O ser humano funciona assim. Então, uma das maneiras de tu mostrar para as pessoas que tem benefício no teu produto, no teu serviço, é tu aumentar o teu preço. Uma das maneiras. No sentido do cliente pegar uma imagem e fazer uma igual. Isso é natural, tá? O cliente, todo mundo, né, está exposto à mídia, e daí a mídia vai bombardeando informações para ti, e daí tu acaba desejando coisas que a mídia expõe. Então o cliente, naturalmente, ele vai desejar coisas que ele vê. E as coisas que ele vê ou vão estar na revista, ou se tu tá com um verdadeiro alto padrão, com o cara com muita grana, ele tá pegando o aviãozinho dele e tá viajando. E a experiência de tu visitar espaços né, pessoalmente, é bem diferente da experiência de tu simplesmente olhar uma revista, tá? Então, o cara de alto padrão mesmo, ele tá muito mais interessado nos espaços que ele realmente vivenciou, nos hotéis de luxo que ele foi, do que exatamente nas revistas. Qual é a maior dificuldade de lidar com pessoas que têm muito dinheiro? A maior dificuldade... Essa é a última pergunta. É alcançar a expectativa deles, né? Porque eles querem uma coisa muito massa, tá? Eles não se contentam com qualquer coisa. Essa é a maior dificuldade. Eles fazem a nossa régua subir, nosso padrão subir.